Uma cidade que segue avançando em todas as áreas, também segue investindo na saúde de quem nos move. Além do maior pacote de obras da história, na educação e nas estradas rurais, 8 novas estruturas de saúde estão em andamento simultaneamente em Cascavel. E mais 60 novos profissionais de saúde convocados pelo município reforçam nossas equipes na cidade e no interior. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do programa Gazeta Entrevista. Esse é o GCast, o podcast da Gazeta do Paraná. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o prefeito de Corbélia, eleito com mais de 60% dos votos nas últimas eleições. Seja muito bem-vindo, Thiago Stefanello. Olá, muito obrigado. Grande prazer poder estar aqui falando no GCast e levando um pouquinho, né, das informações aí do nosso município de Corbélia. Prazer é nosso tê-lo aqui conosco. Nesses próximos 40 minutos, a gente vai fazer um panorama da cidade de Corbélia, conhecida como a cidade das flores, né? Uma cidade aí, vamos dizer assim, querendo ou não, é um entroncamento onde recebe tanto pessoas que estão à passagem, né? Mas também nossos queridos vizinhos que trabalham, precisam vir a Cascavel ou vice-versa, já que a nossa região, querendo ou não, aí é muito importante, né? Sim, Corbélia tem uma posição estratégica bastante interessante, né? Na BR-369, ela acaba ligando o norte do Paraná, também, né, ligando aqui a Cascavel, a Foz do Iguaçu. Então ela é um corredor bastante importante e isso ajuda a cidade aí a ser bastante conhecida, né? Porque muitas pessoas que trafegam por essa BR. Isso mesmo. E antes de a gente começar a falarmos da sua cidade, desse grande município, eu gostaria que você falasse um pouco de você, Thiago. Tem pessoas que não sabem do seu histórico, mas você tem uma grande bagagem aí, não só profissional, né, em destaque também em funções públicas, né, não só de Corbélia, passou por Cascavel, Toledo, mas primeiramente, você é formado em quê? Sim, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Me formei aqui em Cascavel mesmo, no ano 2005, né? Trabalhei na área 2006, 2007, 2008, foram 3 anos como fisioterapeuta, como docente universitário, até como docente das faculdades eu segui até 2012, mas a partir de 2009, quando eu entrei na vida pública pela primeira vez como secretário de saúde de Corbélia, a partir dali, então, desde então, eu estou na vida pública. Que bacana, então você começou aí cuidando, né, do próximo, querendo ou não, fisioterapeuta é uma função, uma profissão excepcional nos dias de hoje, Sim, né? na área da saúde, né, o contato direto com os pacientes, né, a gente acaba entendendo um pouco, né, dessa questão da empatia, do atendimento humanizado, e dali aconteceu da gente, né, ser convidado a ser secretário de saúde e foi uma área que eu acabei gostando e tendo os bons resultados e aí a gente foi passando para outros cargos, né, para outras funções e algumas missões bastante espinhosas, mas sempre tentei fazer o melhor possível. Perfeito. E em que ano que você veio parar em Cascavel, no Hemocentro? Que você também assumiu a direção do Hemocentro, né? Então, depois dos 4 anos como secretário de saúde de Corbélia, de 2009 a 2012, em 2013 e 2014 eu fiquei à frente do Hemocentro de Cascavel, né, na coordenação aqui do local que capta sangue, processa e distribui para todos os hospitais. 2015 e 2016 aí eu recebi a missão, né, de ir resgatar o Hospital Bom Jesus em Toledo, que passava pela sua maior crise financeira, né, havia mais de 20 milhões de dívidas, né, o corpo clínico estava afastado e nós precisávamos naquele momento reconstruir e reorganizar o hospital. Isso deu certo, foi, né, um trabalho muito importante, muito significativo, aprendi muito ali. 2017 eu fui convidado a ser secretário de saúde de Toledo, quando o prefeito Lúcio Demarque se elegeu. Fiquei com ele lá 1 ano e 3 meses aproximadamente, que foi então no momento, em 2018, quando o ex-governador Beto Richa deixou o cargo para disputar o Senado e a Cida Borghetti virou então a governadora do estado do Paraná. Naquele momento a Cida levou o Dirceu Esperafico para ser o chefe da Casa Civil e o Dirceu me convidou para ser o subchefe da Casa Civil. Então foram, né, quase 10 meses lá em Curitiba trabalhando, atendendo os prefeitos, atendendo os deputados. E foi ali que eu conheci o Paranhos. Ali eu conheci o Paranhos e o Paranhos já tinha dado uma cantada, né? Falou, se a Cida não for governadora, você vai trabalhar comigo lá em Cascavel. E na brincadeira a gente ia conversando, levando daqui e dali. E em 2019, então, quando, né, o Ratinho assume o governo do estado do Paraná, o Paranhos é prefeito em Cascavel, aí ele me convida para vir a Cascavel. Eu era bastante amigo do Rubens, né? Sou bastante amigo do Rubens, que era o secretário. O Rubens também estava desgastado, cansado, né? Já estava no momento, ele já tinha
tinha decidido a fazer essa troca, e quando o Rubens me posicionou de que realmente ele sairia, foi quando eu disse sim para o Paranhos e vim aqui em Cascavel sem saber que tinha uma pandemia pela frente. Eu ia justamente fazer essa pergunta. Você assumiu um bastão num momento muito crítico, né? Que eu me lembro que no momento eu trabalhava em outra rádio com o Cantini e a gente perturbava muito você, a gente da imprensa, porque a gente precisava atualizar boletins, né, todos os dias. Mas antes de me aprofundar, você chegou a ser contaminado pela Covid? Não tive o vírus da Covid, ninguém da minha família, né? Nós passamos ilesos naquele momento. Que bênção. Graças a Deus. Sim, eu com peguei certeza. e tive os sintomas. Eu digo ninguém da minha família direta, né? Sim. Esposa e filhos ali, pai e mãe, mas primos, né? Amigos, aí bastante pessoas que passaram pelo Covid. O teu histórico, assim, para você que nos está nos acompanhando, é exemplar. E, ao mesmo tempo, tem muita bagagem pela tua idade. Então, pouco tempo, você assumiu grandes responsabilidades, né? Não estou aqui para bajular, estou aqui para elogiar o seu trabalho, viu, Thiago? A gente de fora da imprensa, sempre que tivemos contato com ele, indiferente se ele estava como secretário de saúde, ou à frente do Hemocentro, ou até mesmo em Toledo, no Hospital Bom Jesus, você sempre deu um respaldo para a imprensa. Então, meus parabéns aí por esse trabalho, esse elo também com a gente da imprensa, Thiago. Sim. E em relação à pandemia, você assumiu a Secretaria de Saúde de Cascavel. Hoje nós somos quase 360 mil habitantes, com 3 UPAs, né, que atende aí os principais pontos da cidade. Era um momento muito crítico. O que você lembra daquele momento que mais, vamos dizer assim, cobrou, exigiu de você como profissional? E o que você traz para você, né, de aprendizado daquele período tão difícil que nós vivemos? Isso, então eu assumi a secretaria, acho que em março ou abril de 2019, não tinha nenhuma ideia do que viria pela frente, e em dezembro de 2019, então, surgem, né, os primeiros boatos dos casos. A gente entra no mês de janeiro já com a preocupação, e lá em março vai se decretar, né, a questão da pandemia, né? O lockdown, né? A maior dificuldade, né, e eu acho que talvez a maior experiência nossa ali era buscar o consenso, porque você tinha pessoas o tempo todo que me acionavam o prefeito, reclamando de que tudo estava fechado, que tudo estava parado e que elas iriam, né, passar fome, que ia quebrar a economia. Ao mesmo tempo, tinha um monte de pessoas que diziam que estava tudo aberto, que nós não estávamos fazendo nada e que as pessoas iam morrer. Então, o engraçado é que cada um cuida o seu lado, né? Se você tem condições de sobreviver sem trabalhar, você queria que fechasse tudo. Se você precisava vender o pastel de manhã para comprar o almoço de meio-dia, você queria que as coisas estivessem funcionando. Então, cada um tinha o seu mundo e a sua visão. E nós precisávamos encontrar o equilíbrio. Essa era a grande dificuldade. Tanto eu, quanto a minha equipe, quanto o prefeito Paranhos, né, estarmos olhando todos os pontos, todas as situações e tentando entender a realidade da academia, a realidade do salão de beleza, a realidade do mercado, a realidade do pedreiro. Então nós precisávamos de alguma forma achar o consenso. E esse sempre foi o nosso intuito. Na época a gente teve uma parceria muito grande com a Associação Comercial de Cascavel, com a SIC, na presidência do Michel Lopes, que foram parceiros assim de primeira mão, porque a gente tomava as decisões em conjunto, pensando, né, na questão dos hospitais, no colapso da saúde, na falta de leitos, mas ao mesmo tempo pensando também na economia, porque a gente sabia que ela também poderia ser um outro problema, um efeito rebote ainda maior. Então essa busca pelo consenso sempre foi o nosso grande objetivo, foi a grande dificuldade, e eu acho que a gente aprendeu muito com isso, intermediar todos os lados aí. Perfeito. Eu me lembro também que, lógico, foi um trabalho aí, uma engrenagem. Entrou o Estado, entrou o município, para poder atender toda a demanda dentro do HU. Aí abriram o Hospital Retaguarda como hospital, né, ali de campanha. Então, vocês tiveram ajuda não só do Estado, mas de empresários aqui também da região, né, Thiago? Sim, como eu falei, a Associação Comercial, os empresários em si de Cascavel foram muito solidários. O gerador do Hospital de Retaguarda, na época, foi pago por um grupo de empresários, né, móveis, equipamentos, muita coisa a toque de caixa, porque a prefeitura tem toda a sua burocracia para comprar, né, doação de luvas, doação de máscara e assim por diante. E era uma conta muito simples no início e difícil, só que difícil para explicar para a população, porque os dados que chegavam naquele momento da Europa é de que 5% das pessoas idosas, né, 5% das pessoas que fossem acometidos pelo Covid precisariam de UTI. Então, e geralmente, né, as pessoas acometidas eram os idosos e com comorbidades, as pessoas que estavam com maior com algum tipo de debilidade no seu corpo. E nós fizemos a conta, né? Naquela época nós tínhamos 33 mil idosos aproximadamente em Cascavel. Então vamos falar que não fosse 5%, fosse só 1% que ficasse mal. Se 1% ficasse grave,
pela Covid-19, seriam necessários 399 leitos de UTI. E o total de leitos de Cascavel, somando o público e o particular de todos os hospitais, dava 99 leitos. Então, se 1% só dos idosos de Cascavel passassem mal, não, ia faltar ainda 300 leitos. Mas Cascavel não é referência. Cascavel não é referência só para Cascavel. Cascavel é referência para a região, para 500 mil habitantes. Então a conta fica ainda pior. Então a ideia sempre foi essa, de segurar, de frear. Porque a gente sabia que as pessoas iam ser contaminadas e iam ficar doentes. Não tinha como evitar isso. Mas o que se queria é que não ficasse todo mundo ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo você não tem como tratar. Então, 10 precisavam estar com Covid, enquanto esses 10 se recuperam, outros 10 vão pegar, e assim por diante, você passaria por um período, né, pelo menos permitindo que essas pessoas tivessem a chance do tratamento. Então, essa sempre foi a grande lógica, a grande ideia de todo o trabalho que a gente teve. Perfeito, e parabéns aí por sua equipe, seu trabalho na época. Você falando para nós que ninguém da sua família, né, esposa e filhos, não foram contaminados. O Tiago é casado com quem e qual é o nome dos seus filhos? Isso, a minha esposa é a Veridiana, ela é professora da rede estadual de ensino, concursada, professora da matéria de inglês, e os meus filhos é o João Vitor, que tem 15 anos, e a Lorena com 12, vai fazer 13 agora no mês que vem. Então são as pessoas aí que compõem a minha casa. Certo, e lá todo mundo é corintiano ou palmeirense? Lá é todo mundo gremista, todo mundo puxou o pai. Você veio do sul, Thiago? A minha família, né? Ela vem do sul, né? Eu sou paranaense, nasci em Corbélia mesmo, mas então os você é pé vermelho. meu pai, os meus tios, né? Todo mundo vem do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, e que cidade, Rio Grande do Sul? O meu pai é nascido em Iraí. Iraí, no Rio Grande do Sul. Isso. Que legal. Tá certo, então, né, um abraço pessoal do Sul, porque se hoje nós temos o Thiago aqui, porque os pais vieram do Sul, né? E, Thiago, que boa surpresa em outubro do ano passado, hein? Você com essa bagagem toda e agora aí à frente também do Executivo de Corbélia, foi eleito com mais de 7 mil votos, 61% de aprovação, perdão, quase 67% de aprovação dos votos. Né? Como que foi para você? Lógico, a gente viu nas pesquisas que você já estava liderando, mas você, mesmo com as pesquisas, você acreditava assim, poxa, eu vou levar você o futuro prefeito de Corbélia? Foi bastante satisfatório o resultado, né? São praticamente 4 mil votos de diferença para o segundo colocado. É algo histórico no município. E, como você disse, a gente já saiu pré-candidato em fevereiro, março, com aproximadamente 70% dos votos na pesquisa e encerramos com aproximadamente 70%. Mas durante a campanha nós deixávamos isso de lado. Nós tocamos a campanha 24 horas por dia, todos os dias, independente das pesquisas, né? Porque a pesquisa ela te traz norte, ela te traz um caminho, mas pode acontecer de não dar aquele resultado que está ali. Então nós não nos apegávamos nisso e o trabalho foi independente, subindo, descendo, melhorando ou piorando as pesquisas. A gente saía cedo para a rua, ficava até tarde da noite, né? O meu vice, o Sandro, um grande parceiro, caminhou junto o tempo todo, está administrando junto. Então a gente não se preocupava com os números, né? E a surpresa foi essa, que realmente bastante expressivo, um resultado bastante satisfatório, e agora a responsabilidade ela é ainda maior, porque é uma expectativa muito grande por esse mandato. Com certeza. E me conta uma coisa, é a primeira vez que você se lançou na política ou em algum momento lá atrás você já foi candidato a prefeito, a deputado ou até mesmo a prefeito? Não, é a primeira vez. Nunca tinha disputado a eleição, né? Estava na vida pública, participando aí, né, de diversos cargos, mas nunca tinha concorrido ou disputado essa eleição. E se o prefeito Tiago, daqui 4 anos, receber um convite aí, ou até mesmo ano que vem, para se lançar deputado estadual, estaria aberto aos novos convites, né? Um novo desafio? Durante o primeiro mandato, não, né? Eu acho que a gente tem que cumprir esse papel dos 4 anos, e não falo nem em ser candidato a deputado ou a reeleição. Eu tenho... Os objetivos, eles são bem focados. O objetivo agora é fazer bem feito os 4 anos. Nós fizemos muitas promessas reais que estão no nosso plano de governo e que nós já estamos efetivando muitas delas e captando os recursos para poder entregar tudo isso dentro dos 4 anos. E aí sim, aí lá na época nós vamos avaliar se é necessário ou não um segundo mandato, porque se Deus quiser, né, com a equipe que a gente tem, com a eficiência que nós estamos administrando, com o apoio que nós estamos tendo do governo do estado e dos nossos deputados, é bem provável que a gente cumpra, né, quase que na íntegra o nosso plano de governo. E se assim for, eu acho que é o momento de deixar para outro. Mas vamos avaliar isso, como eu falei, lá na hora certa. Tá certo. Agora eu te pergunto, você ia à frente, vamos colocar 5 meses, que janeiro não conta, né? 5 meses à frente de Corbélia.
como que você avalia esses primeiros 5 meses na administração? O que você já conseguiu adiantar e o que você já percebeu ou você, vamos dizer assim, recebeu da antiga gestão que hoje é prioridade para você como prefeito? Então, o primeiro ano ele sempre é um pouquinho mais difícil, porque você tem um orçamento que não foi feito por você, foi feito por outra gestão, né? Nós temos algumas contas que ficaram, o município está colocando em dia, nós fizemos parcelamento disso ao longo deste ano, né? Mas também tem o bônus da administração passada que vem de obras que estavam encomendadas, né? Licitadas, o recurso em conta e que nós estamos executando. Mas o maior objetivo e a maior felicidade nesse momento é por a gente estar conseguindo entregar os projetos. A grande dificuldade de uma prefeitura é você ter projetos para conquistar os recursos. E o nosso ano de colheita é somente este ano, é o primeiro ano. Porque o ano que vem, ele tem eleição, ele tem troca, o governador deixa o cargo, assume o vice, né? Tá todo mundo pensando em eleição, em se eleger os deputados. Então, você tem um tempo muito curto de captação de recursos e licitação. Em 2027 já é o primeiro ano do próximo governador e do próximo presidente. E geralmente se fecham as torneiras, é a hora deles organizarem a casa. E depois de 2028 já é eleição. Então tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos entregar neste ano. E graças a Deus, a nossa equipe de engenharia, de arquitetura tem sido fantástica. Nós já temos hoje mais de 60 milhões de recursos garantidos para a execução de obras nos próximos 3 anos, através do governador Ratinho Júnior e dos nossos deputados. Então são 20 milhões de asfalto, que nós já entregamos os projetos, já estamos para assinar o convênio, que vai fazer asfalto em todas as estradas de chão do perímetro urbano do município. São mais 8 milhões de reais para fazer asfalto sobre calçamento em todas as estradas com paralelepípedo do município, recursos para revitalização da avenida, da rodoviária, recursos para construção de escola, postos de saúde. Então, assim, além de tudo do que acontece na nossa vida, da nossa equipe, eu tenho muita sorte. Porque eu acho que nenhum prefeito vai ter um ano tão bom de mandato, né, como o ano que vem, por causa dos recursos que o governo do estado está disponibilizando esse ano. É muito dinheiro, é muito recurso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Claro. Levar projeto com velocidade, né, e que sejam bons projetos para que sejam aprovados. Bons projetos e boa administração. Vai depender de você e toda a sua equipe para fazer essa emenda ser colocada no lugar certo. Falando em emenda, hoje quais são os principais deputados, seja estaduais ou federais, que são mais parceiros hoje de Corbélia, que têm ajudado vocês aí com emendas parlamentares? Os 2 deputados estaduais, todo município ele indica 2 deputados estaduais para o governo do estado, né? Os nossos deputados representantes são o deputado Gugu Bueno e o deputado Batatinha, mas a gente também tem muito apoio e muita força do deputado Márcio Pacheco e do deputado Márcio Nunes. São aí os grandes expoentes de deputados estaduais. E deputados federais, nós temos uma parceria muito sólida com o deputado Esperafico, né, com quem eu já tenho uma amizade muito grande, mas também o deputado Padovani, o deputado Beto Preto, a deputada Leandre, têm ajudado muito o município de Corbélia. Então, emenda para Corbélia que não falta, né? E o deputado Giacobo também, não posso esquecer, porque tem sido um grande parceiro nosso. E essa facilidade que a gente tem com os deputados, essa ligação, esse conhecimento, né? O próprio deputado Zeca Dirceu encaminhou recursos para o município agora. Então, essa pluralidade, esse fácil acesso aos deputados nos ajuda a trazer recursos para o município. E, claro, sempre podendo entregar os projetos daquilo que é solicitado. Porque não adianta nada ter o recurso e não ter o projeto. Não sai obra. Isso mesmo. Falando em projeto e recursos, eu estava lendo sobre Corbélia, né? Vi que Corbélia está fazendo até um mutirão, falando na área da saúde, para reduzir a fila de espera para quem precisa de ressonância magnética. Eu achei muito fantástico, porque tem 3 datas em que vai zerar a fila de pessoas que estão precisando desse exame, né? Para tentar aí ter o mais rápido possível um diagnóstico. Então, assim, estão de parabéns. O município divulga isso para a imprensa, para os seus munícipes, né? Para quem mora em Corbélia, para saber desse procedimento, né? Nesse mês ainda, na semana que vem, 27 e 28 de junho, e dia 30 também. Então, conta para nós como é que está a saúde de Corbélia hoje, como que estão os postos de saúde, a UPA, e dessas emendas, o que você já tem programado aí para melhorias na saúde de Corbélia? Então, a saúde, ela é sempre muito complexa, né? Se você atende muito bem, você traz mais pessoas para o sistema. Se você atende mal, as filas ficam represadas e a coisa não anda. Ela é muito, a gente fala que é enxugar gelo. Você vai atender o tempo todo, né? Você falou, nós vamos zerar a fila de ressonância, mas até que esse
esses 50 façam, outros 10, 12 vão ter o pedido solicitado essa semana que vem. Então é constante, nunca vai acabar as filas, elas sempre vão existir. O que nós temos que fazer é que elas sejam, né, razoáveis, que seja uma fila de 15 dias, 20 dias, 30 dias, dependendo do caso, e não filas de 6 meses. É isso que nós precisamos diminuir, né, essa espera do paciente. Então, nós estamos organizando esses mutirões, né, agora de ressonância, depois vamos fazer tomografia, ultrassom, precisamos fazer na área de consultas também, especializadas em ortopedia, e para isso dependemos, obviamente, dos recursos. E as emendas parlamentares de custeio nos ajudam muito. Então, nós recebemos agora, foram R$600 mil do deputado Esperafico, 480 mil do senador Flávio Arce, também temos o compromisso do deputado Padovani de 300 mil, e o deputado Elton Welter, Gleice Hoffmann e Carol D'Artorá também encaminharam emendas para o custeio da saúde. E esse recurso do custeio é o que nos dá vazão, é o que nos ajuda a fazer uma cota maior de exames, uma cota maior de especialidades e assim diminuir as filas de espera. Nós temos uma estrutura muito boa hoje nos postos de saúde, a estrutura física é muito boa. Nós chamamos novos enfermeiros, novos técnicos de enfermagem, estamos organizando a questão da equipe, né? Então o município ele tem uma estrutura física hoje considerada muito boa, mas nós precisamos ainda de mais profissionais, que é a quantidade de profissionais que acaba dando essa vazão no atendimento que as pessoas precisam. Eu vi que você citou vários nomes de deputados e isso é muito bom e parabéns pela sua administração, porque eu vejo que você tem um leque aberto, né? Emenda que vem do PT, que vem da União Brasil, que vem do PP, que vem do PL, né? Um exemplo, Fernando Jacobo, você acabou de falar. Sim. A Datora, né? A Carol D'Artorá, que é do PT. Que é do PT, o Nelsinho Padovani do União Brasil. Sim. Então eu vejo que você tem um bom relacionamento com vários partidos, né, e os parlamentares. Isso que só quem ganha é Corbélia. Exato. A partir do momento que você é prefeito, você não é prefeito da direita e você não é prefeito da esquerda. Você não é prefeito do rico, você não é prefeito do pobre, nem prefeito do PL ou prefeito do PT. Nós somos prefeitos do município de Corbélia, dos 17.400 e tantos habitantes que estão lá. E nesses tem rico e pobre, tem jovem, tem idoso, tem do PT e tem do PL, e nós precisamos do apoio de todos os deputados. Independente do recurso, independente da sigla partidária, aquilo que vier para o município de Corbélia será bem empregado para a qualidade de vida do nosso cidadão, seja fazendo um asfalto rural, seja num tapa-buraco, seja na compra de um medicamento para as pessoas que estão precisando. Maravilha. E como que está a educação hoje de Corbélia? A gente sabe que o último IDEB esteve entre as principais cidades aqui da região oeste, né? Com nota muito boa aí no IDEB. E como que você pegou, essa antiga gestão entregou para você? Como que está a questão da evasão? Então, a questão da educação do município de Corbélia, nós temos um corpo de profissionais extremamente excelente, uma equipe muito dedicada, mas ao contrário da saúde, a saúde está com a infraestrutura muito boa e a defasagem de profissionais. Já na educação, nós temos um quantitativo muito bom de professores, mas nós temos uma defasagem muito complicada na parte estrutural. Nesta parte não houve investimento ao longo dos últimos anos e nós precisamos praticamente refazer algumas escolas e melhorar a estrutura de outras. Então, hoje, eu sempre falo isso para os meus professores, vocês não podem estar preocupados se vai chover ou não, vocês têm que estar preocupados em preparar o conteúdo e ensinar os alunos, mas essa não é a realidade. Se o tempo fecha para chuva, o professor já não sabe se ele vai ter que pegar um rodo, um balde, para poder cuidar primeiro do ambiente para depois dar aula. Então, nosso compromisso dentro do ano de 2026, no nosso primeiro ano do mandato, 2025, desculpa, é a gente reorganizar a parte estrutural. Eu tenho CMEs, eu tenho escolas que realmente chovem dentro cachoeiras. E agora nós estamos, então, fazendo essas adequações necessárias. Conseguimos criar um programa da reforma rápida. São recursos que estão vindo do governo federal, mais contrapartida do município, em torno de R$1 milhão para fazer o básico bem feito. Deixar a escola em condição de aula. Maravilha. E aí sim, no segundo momento do ano que vem, pensar na parte pedagógica, no material, porque aí o professor pode se concentrar nisso. Hoje ele não pode porque ele fica preocupado se vai chover. Muito bom sua colocação e ver que você já tem ciência dos problemas, né, dessa questão estrutural em toda a rede municipal. Hoje são quantos alunos, Corbélia? Corbélia tem aproximadamente 2.300 alunos. Nós servimos aí aproximadamente 90 mil refeições por mês. Uau, bastante. Então, você falou do professor, mas isso também afeta o aluno, porque um aluno, como é que um aluno vai aprender, ainda mais os menores, né, que estão ali se adaptando, num ambiente que tem goteira? Não tem como, o professor não consegue ensinar, automaticamente o aluno não aprende, né, e vira uma preocupação sucessiva. Então, assim, a urgência nossa na parte de educação é organizar a parte estrutural. Sem a parte estrutural não tem como dar aula.
E a segurança de Corbélia, como é que tem sido? Tem novos módulos policiais ou reestruturação para o que já tem existente? Como que tem sido a parceria de vocês com a Polícia Civil, militar? Na verdade, a militar, né, que Sim. faz mais a parte de segurança, e a PRE também, né, a Polícia Rodoviária Estadual. A gente tem um relacionamento muito bom com eles, né? Visitei todos na campanha, depois de eleito também, o capitão VPS, o delegado, o Valmor. Corbélia é uma cidade até então pacata, uma cidade assim de poucos problemas, né? A polícia é bastante ativa e nós estamos investindo agora na segurança por câmeras, colocando essas câmeras em todas as entradas e saídas da cidade, reforçando as câmeras nos espaços públicos, nas escolas, nos postos de saúde, porque nós não temos uma guarda municipal, nós temos alguns vigias, nós estamos adaptando isso numa central de monitoramento, onde a cidade toda possa ser vigiada e, em necessidade, eles se deslocam e acionam a polícia. A polícia também tem acesso a essas câmeras. Então, o investimento de segurança do município é nas câmeras, né, para inibir a vinda de ladrão, inibir a questão de roubo de carros. Nós, no segundo momento, agora no segundo semestre, nós vamos avançar para que as câmeras façam a leitura das placas, né? Nós temos as câmeras, fazemos a gravação, mas não temos a leitura automática das placas, se algum carro foi roubado ou assim por diante. E isso faremos no segundo semestre. E também no segundo semestre queremos avançar com a questão do intrusor, que é nas escolas, quando uma pessoa pula o muro, ou um aluno também, porventura, pula o muro, você acaba tendo esse acionamento direto. Então agora é o momento de organizar a estrutura dessas câmeras na cidade. Já está em todas as entradas e saídas e já está em todas as escolas. Agora nós queremos levar para todos os espaços públicos, praças, ginásios, né, todos os demais ambientes da prefeitura. Tudo monitorado para essa central de monitoramento. É o projeto Olho Vivo, junto com o Conselho de Segurança, e aí nós temos uma central 24 horas por dia, onde os poucos vigias concursados que nós temos se revezam lá numa escala 12/36 e eles acabam acompanhando isso em tempo real. Perfeito. Ainda voltando à questão de saúde, a gente vê que em relação ao nível nacional, a vacina contra a gripe está muito baixa a demanda, né? As pessoas não estão procurando, né, se imunizar nesse período aí tão grave que a gente está antecedendo o inverno. E isso está acarretando aí superlotações em UPAs, postos de saúde. A gente teve, desde semana passada, né, o Estado abriu novos leitos aqui na região oeste, Cascavel foi contemplada. E eu gostaria de saber como é que está a vacinação em Corbélia. Vocês têm expandido para que todo mundo possa ter acesso fora do horário? Que tem também aquele trabalhador que ele vai justificar, mas é horário comercial, eu trabalho no horário comercial, não consigo vacinar. Como é que está a vacinação contra a gripe em Corbélia hoje? Então, a gente segue o protocolo geral que todos, né, seguem no Brasil, que é primeiro vacinar as faixas dos grupos prioritários. Depois, quando foi liberado, nós levamos, né, a vacina extramuro, que a gente fala, levado para os supermercados, levado para os grandes, né, empregadores do município, ofertando a vacina. Mas, de uma forma geral, como toda a nossa região, como todo o país, a busca está bem abaixo da expectativa, abaixo daquilo que era feito nos anos anteriores. E isso acaba trazendo reflexos, né? Que talvez nos últimos 10 anos nós não tivemos, né, um agravamento das síndromes respiratórias por gripe como nós estamos tendo agora neste ano, que veio aí a trazer muitas dificuldades na questão dos leitos hospitalares, de enfermaria, de UTI, na região de Toledo, na região de Cascavel. O município de Corbélia em si não passou por esse fenômeno, né? Nós estamos assim com bastante tranquilidade nos atendimentos, o nosso pronto atendimento não passou por superlotação, mas não é a realidade da maioria da região aqui que tem enfrentado essas dificuldades. Então, algum aspecto aí do clima, né, ou talvez até a imunidade das pessoas, não dá para explicar o que aconteceu, mas Corbélia não passou por esse agravante que as outras cidades estão passando, mas a região como um todo sofre essa sobrecarga e isso está com certeza também relacionado à diminuição das taxas de vacina. Verdade. Ainda voltando a falar sobre recursos, emendas, você comentou sobre várias emendas, né? A gente sabe que tem outras formas também do município gerir recursos. Entre eles está o IPTU, IPVA. Até hoje eu levantei dados da Secretaria de Fazenda do Estado que a região oeste a gente está entre as cidades, região com menor número de inadimplências se comparado em todo o Paraná. E me conta, o IPTU 2025 de Corbélia já tem data para começar a pagar a primeira parcela? Isso, a primeira parcela é agora 20 de junho. Né? Olha! Então começou agora já a cair aí as primeiras parcelas, né? O pessoal já tem procurado, já tem feito, né, a busca. Antes mesmo de nós entregarmos os carnês, que foi a partir do dia 10 de junho, muita gente já tinha ligado atrás para contribuir, para fazer a sua parte. Quando a população vê as obras acontecendo, quando a população vê uma administração transparente, né,
presente, levando informações todos os dias e demonstrando aquilo que está sendo feito, o cidadão ele paga até com mais entusiasmo, Verdade. ele paga até com mais vontade. Então a gente está sentindo isso. Nós abrimos também o REFIC para renegociação das dívidas dos últimos 5 anos de quem está devendo para a prefeitura. Tem muita gente Também devendo em Corbélia? Tem. Nós temos em torno de 9 milhões de reais a serem Uau. renegociados com as pessoas, né, com os moradores de Corbélia. 5 milhões é a dívida real, 4 milhões seriam os juros e as multas, onde nós Certo. estamos dando 90% de isenção para quem quer fazer o acerto. E houve já uma boa procura aí, em torno de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, que as pessoas que vieram renegociar. Mas o IPTU agora que começa a cair, né? Começou a cair a partir do mês de junho. Então isso ajuda a dar fôlego, ajuda a dar musculatura. Nós fizemos um compromisso de pagar os salários em dia, algo que não estava acontecendo no ano passado. Não E estava acontecendo? Não, os salários eles eram pagos sempre com atraso, né? Porque vinha com uma dificuldade financeira e nós estamos fazendo o esforço de colocar o salário sempre no último dia útil do mês. Parabéns, porque nenhum colaborador, funcionário, em tão pouco um servidor público quer trabalhar recebendo atrasado, sabendo que tem sua demanda, né, seus É gastos. o mínimo, né? Para É o ele se mínimo. sentir motivado a trabalhar, é poder receber em dia, né? Com certeza. E você ainda falando do IPTU, e se eu precisar parcelar minha dívida atrasada ou um novo IPTU, eu posso parcelar? Sim, essas dívidas do exercício anterior, dos últimos 5 anos, a pessoa ela pode parcelar em 12 vezes, daí com 50% de desconto das multas e juros, ou parcelar em 48 vezes sem nenhum tipo de desconto, sem nenhum tipo de abono. Ela paga daí toda a multa e todo o juro. E o IPTU, eles são em 4 parcelas. O IPTU atual, de 2025, a pessoa pode pagar em 4 parcelas. Tá certo. E o que gere? Qual o principal PIB hoje da economia de Corbélia? 50% do nosso PIB é a agricultura. Agricultura. Né? Ela vem do agro, ela vem da produção do soja, do milho, do trigo, do frango de corte, da vaca de leite, né, do suíno. É a grande matriz aí, produtora do município de Corbélia. Nós tivemos no ano de 2024, o município de Corbélia entrou no grupo do 1 bilhão de Uau. VPP, que é os grandes produtores, né, os grandes municípios aí que alimentam esse supermercado do mundo, que o Paraná é um grande celeiro, né, como o próprio governador fala isso, e ali em Corbélia nós somos referência na produção de soja, na produção de milho, na produção, né, de frango de corte, como é a cidade de Cascavel. Então essa é a grande matriz produtiva do nosso município, de onde sai o PIB. Depois vem a prestação de serviços. O município de Corbélia ele ainda é muito pobre na questão da indústria. É um município que não se industrializou, e é um dos nossos planejamentos aí do futuro, nós podermos de alguma forma melhorar essa questão industrial do município de Corbélia. Você falando aí da agricultura, do agronegócio, da força do agronegócio, hoje quantas cooperativas Corbélia tem? Porque ela também se destaca, né, pela questão das cooperativas. O município tem hoje instalado no município que recebem grãos lá, tanto a Copavel, quanto a Copacol, quanto a Cevale, né? São as 3 grandes cooperativas que estão lá no município. Existem outras empresas, outras firmas menores, mas em termos de cooperativas são essas 3. Né? A Copavel é a mais antiga, a Copacol é a que vem se instalando agora no município, ela abriu um CD e abriu uma unidade de recebimento de grãos no distrito da Penha, e nós temos a Cevale, que está também dentro da área do perímetro urbano de Corbélia, que está ali mostrando o interesse de fazer o investimento e a construção de uma grande planta para recebimento de grãos ali no município de Corbélia. Maravilha, e que continue assim. Prefeito, me conta uma coisa, voltando ainda à questão da segurança, eu deixei passar aqui que Corbélia está em destaque por ser uma das primeiras cidades da região oeste a ter quase 100%, e me corrija se eu estiver errada, 100% de iluminação de LED, é isso mesmo? Isso, o município ele só não tem LED nas praças públicas ainda, é onde falta. Todas as ruas já possuem 100% de iluminação de LED, seja nos distritos, seja no município. Então ficou faltando as praças públicas. E aí agora nós estamos nesse processo de organizar financeiramente, junto com o Asfalto Novo Vida Nova, para levar também o 100% de LED nas praças públicas. Mas para o morador, na sua rua, na sua casa, já é 100% de LED. Hoje, Corbélia tem quantos distritos? Que eu não me falhe. São 2 distritos, o distrito do Ouro Verde e o distrito da Penha. E ainda temos a Vila Rural, que tem aproximadamente 86 casas ali, 86 famílias, porque é quase como se fosse já um distrito.
Eu já participei de uma das festas do interior. É uma maravilha as festas do interior, né? E Corbélia tem isso como praxe. Tem bastante. O mês de maio é o mais sofrido para nós lá. São pelo menos 6 grandes almoços, né, que acontecem lá, 6 grandes festas. Então, todo domingo tem uma. São 6 seguidos ali. Começa no finalzinho de abril e vai aí, passa o mês de maio todo, comecinho de junho. Agora dá uma acalmada, vem as festas juninas. Eu ia falar. Né, daí depois volta os almoços da comunidade de novo. Não dá para fazer desfeita nessas comunidades, não, porque a comida é muito boa, né? Muito bem feita. Muito bom. O pessoal capricha mesmo, muitos voluntários, né? E a comunidade participa. Por mais que elas são, né, pode parecer que elas são emendadas, são 6 domingos seguidos, isso acaba pesando no bolso da comunidade, mas o povo dá um jeito. Né? Todas as festinhas, todas as festas lá deram lucro, foram muito boas e têm ajudado a comunidade. Para comer, a gente sempre dá um jeito, né? Imagina a comida. Mas é isso, Corbélia é um destaque, não só essa questão do agronegócio, mas também pela questão de turismo rural, né? Que um tempo atrás vocês já vieram trabalhando, você que está assumindo agora. Você tem alguma novidade, alguma expectativa, até mesmo investimento para essa área da questão do turismo rural? Nós estamos conversando muito a respeito da questão do turismo, até porque agora o Paranhos é o secretário de turismo, e nós estamos aí viabilizando recursos e vendo de que forma a Corbélia pode se encaixar nisso. Corbélia tem a questão, né, de boas cachoeiras, de lindas cachoeiras, que podem fazer parte do turismo rural, mas nós estamos desenvolvendo alguns projetos que a gente quer entregar na mão do Paranhos até o final do ano e do secretário de Desenvolvimento Sustentável, o ex-prefeito Greca, que tem a ver com o nome da cidade. Corbélia é a cidade das flores. Isso. Corbélia precisa se destacar pelos seus campos floridos, pelas suas avenidas floridas. Nós estamos preparando agora aqueles longos campos de lavanda, aquela flor roxa que você lindo. Faz uma plantação bastante longa e aquilo se torna bonito. Nós estamos desenvolvendo agora alguns monumentos. Nós copiamos a própria Bíblia aqui da Praça da Bíblia de Cascavel, que estamos fazendo uma praça em Corbélia. Vamos fazer um monumento da produção. E a nossa principal ideia é um mini jardim botânico onde as pessoas poderão dar a volta ao mundo conhecendo as flores, que faz jus ao nome de Corbélia, e ele pode se tornar um cartão postal do estado do Paraná. Então, junto com o Greca, junto com o Paranhos, nós estamos desenvolvendo isso. Os alunos de arquitetura do curso da FAG assumiram esse desafio, eles vão desenvolver esse projeto agora no segundo semestre, e nós vamos levar a mão do governador, através dos secretários, e tenho certeza que nós vamos executar o ano que vem. Se chamará O Mundo Fantástico das Flores. É um mini jardim botânico, dentro de uma área lá, uma parte climatizada e uma parte no meio das árvores que nós temos lá em Corbélia, dentro do Jardim Lunardelli, e lá as pessoas então vão poder dar a volta ao mundo conhecendo as flores. Uma parte elas vão identificar as flores da Ásia, na outra da Europa, na outra da Oceania, assim por diante. Vai ser com certeza aí um espaço muito legal, muito atrativo para as pessoas poderem conhecer Corbélia. É um projeto inusitado, diferente, querendo ou não, para quem gosta de flor. Eu gosto de flor, gosto de passear, gosto de tirar foto, né? E você falou da lavanda. A lavanda, tem gente aí que viaja quilômetros só para tirar foto de uma plantação de lavanda, porque é muito lindo. Estamos organizando já alguns campos lá, alguns trechos da cidade. Nós queremos fazer isso também em toda a beira da BR nossa, porque daí as pessoas passam por Corbélia e vão ver esses campos de lavanda e vão ficar instigadas a entrar e conhecer a cidade, que todas as avenidas nós plantamos flores. Parabéns. Então, nos avise o ano que vem, quando o projeto for para ser lançado. Com certeza. Para a gente ir lá fazer uma cobertura jornalística à altura. Vamos entregar para a nossa comunidade aí o Mundo Fantástico das Flores. E no dia da inauguração, já vou dar uma dica. Se dá umas mudinhas de planta para nós lá, seja de árvore. A gente adora levar uma mudinha para casa. Prefeito Thiago Stefanella, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Você viu como é que passou rápido? Passa, com certeza. E tem tanta coisa para falar que a gente não falou ainda de Corbélia, né? Então eu gostaria de saber, teve alguma pergunta que eu deixei de perguntar, algum assunto que você achou pertinente e eu esqueci? Fique à vontade, que você gostaria de falar sobre Corbélia. Acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho da saúde, da educação, do agro, né? O município de Corbélia, ele depende muito dessa questão rural, então a gente tem trabalhado muito forte também na questão dos projetos para poder levar o asfalto rural para o interior, que é uma necessidade da nossa cidade, né? Dentro do esporte, a gente conseguiu levar a escolinha do Talentos de Jesus para o município, as crianças estão envolvidas, né? Mas de forma geral, Corbélia é uma cidade pacata, uma cidade tranquila, e a gente quer manter essa cidade uma cidade ordeira, do povo trabalhador, aonde todo mundo se conhece, se respeita, e devagarzinho fazer a expansão do nosso município com mais casas e com mais empregos. E esses empregos passam por esse parque industrial, por essa indústria
industrialização do município, e a gente tem feito conversas aí com diversas empresas e estamos na expectativa de poder, ao longo dos próximos 3 anos, inaugurar um novo parque industrial no município. Olha. E isso vai fazer com que a nossa cidade ela cresça de forma gradativa. O município de Corbélia não quer crescer em velocidade, ele quer crescer em qualidade. E por isso que a gente tem que fazer isso tudo muito bem estruturado. Perfeito. Hoje são quantos habitantes mesmo em Corbélia? 17.400 e poucos habitantes, né? Próximo aí de 18 mil habitantes. Você já está pensando em Corbélia daqui 30, 50 anos. Exato, né? Nós vamos passar aí, vamos ter a licitação do pedágio, do lote 5, onde tem a praça de pedágio de Corbélia, onde tem obras previstas, e tudo leva a crer que até 2031, no máximo 2032, esteja tudo completamente duplicado. E essa duplicação Corbélia-Cascavel vai favorecer muito as pessoas virem morar em Corbélia, as pessoas trabalharem em Cascavel e vice-versa. Então nós precisamos estar pensando em tudo isso. É um planejamento habitacional e toda vez que você faz mais casas, você vai precisar de mais postos, você vai precisar de mais escolas, você vai precisar de mais praças e assim por diante. Mais saúde, mais segurança e tudo mais. Exatamente. Antes da gente encerrar, eu comecei o programa brincando aqui com o prefeito, com todo respeito, perguntando se ele torcia pro Flamengo. Eu não lembro se eu falei Flamengo, se eu falei, na verdade eu falei Palmeiras. Eu fiz esse trocadilho por conta do boné dele, né? Eu vou pedir para ele virar para a câmera dele lá, o Papinha vai jogar ele no ar. Esse boné aí tem alguma coisa a ver com o time, prefeito, ou não? Não, esse é o boné para frente Corbélia. É o boné que eu fiz para todos os secretários do município, né? Quando convidei cada um deles para ser secretário, eu entreguei o boné para cada um deles, né? E disse: lembre que esse boné, escrito CBL, que é Corbélia, é o símbolo de dedicação, de compromisso que você tem com a nossa cidade. E se em algum momento você achar que não dá conta do trabalho, se em algum momento você estiver cansado, é só me devolver o boné que eu vou entender e vamos substituí-lo. Muito bom, adorei sua sacada, hein? Que sirva de exemplos para outros municípios. Mais uma vez, muito obrigada, prefeito, por sua vinda aqui na Gazeta do Paraná. É sempre um prazer. As portas estarão sempre abertas. E também é para sugestões de pauta. Vocês que é um município aí, vamos dizer assim, nós somos cidades irmãs, né? Corbélia é sempre Cascavel, Cascavel ligado a Corbélia. Então, a gente está à disposição de vocês aí sempre que precisar da gente. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome do município de Corbélia e de vocês estarem levando aí as notícias e deixar a nossa população bem atualizada. Obrigada. E muito obrigada especialmente a você que nos acompanhou desde o início desse grande bate-papo aí, né? Falando sobre Corbélia na Cidade das Flores. Mais uma vez, muito obrigada. Deixo aqui para você um recadinho e também um pedido. Se puder seguir a gente nas redes sociais, deixe sua sugestão de pauta e, claro, se puder acionar o sininho aqui no YouTube, tá bom? Para as próximas entrevistas. Mais uma vez, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.